assim na minha mente para mim fazer uma pequena pesquisa, né, sobre o assunto dinheiro na Bíblia. E aí eu fui pesquisar quantas vezes na palavra, na Bíblia, aparece a palavra dinheiro ou o tema administração financeira. E sabe quantas vezes aparece falando sobre esse tema na Bíblia? 2.300 vezes na Bíblia aparece falando sobre dinheiro. Talvez esse número solto assim não faz muito sentido, mas quando a gente compara com palavras que para nós são palavras que devem ter muitas vezes na Bíblia, a gente vê quantas vezes é repetida a palavra dinheiro e administração financeira. Por exemplo, a palavra anjo é um nome que a gente julga que deveria ter muitas vezes na Bíblia. Sabe quantas vezes aparece a palavra anjo na Bíblia? 475 vezes. 300 vezes no Velho Testamento, 175 vezes no Novo Testamento. Você sabe quantas vezes aparece a palavra diabo na Bíblia? 80 vezes. Quantas vezes aparece a palavra céu na Bíblia? 580 vezes. E a palavra inferno na Bíblia? 54 vezes. Então você percebe que falar sobre dinheiro é tão santo quanto falar sobre anjo e diabo. Falar sobre administração financeira é tão santo quanto falar sobre céu e inferno. Porque tem mais vezes a Bíblia falando sobre questões financeiras do que sobre anjo, diabo, céu, inferno. E aí quando eu estava estudando e percebi isso, eu falei, puxa, então eu fiquei convencido de que eu deveria falar sobre isso e que esse assunto, como eu disse, é tão santo quanto falar sobre outros temas. Aí tem um texto que eu quero ler para os irmãos, está lá em Marcos, no capítulo 12, versículo 41. E a Bíblia diz assim: assentado diante do gasofilácio, não sei se você sabe o que é gasofilácio, mas gasofilácio é a caixa onde era depositado o dinheiro. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Então você vê onde que Jesus estava sentado, de frente com o local onde era depositado o dinheiro. E ele não estava sentado lá por acaso, ele estava sentado ali observando como as pessoas entregavam o dinheiro. A Bíblia fala, ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertavam do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Então você vê que interessante aonde Jesus estava sentado. Ele estava observando como as pessoas ofertavam, como as pessoas depositavam o dinheiro ali, como as suas ofertas, com os dízimos. E ele não só observava, depois ele foi ensinar os discípulos, falando sobre o que ele havia observado. Então você percebe que essa questão financeira, dinheiro, é uma questão que a Bíblia aborda muitas vezes. Jesus ensinou muitas vezes sobre isso. E é algo que nós precisamos aprender. Por que nós precisamos aprender? Porque é importante que você avance na sua vida financeira, que você prospere. O Senhor quer que você prospere, amém, irmãos? O Senhor quer que você enriqueça. Mais uma vez, eu já falei isso muitas vezes, Deus não tem nada contra os ricos. Não tem. Ainda que algumas pessoas e até mesmo algumas políticas públicas queiram apresentar que o rico é um problema, não é. O problema não é a pessoa que é bem-sucedida, o problema é a pessoa que ama o dinheiro. Esse é o grande problema. O dinheiro é a raiz de todos os males para aqueles que amam o dinheiro. Mas para aqueles que não amam o dinheiro é uma bênção. Amém, irmãos? Você sabe, o dinheiro é um ótimo empregado, mas é um péssimo patrão. Se você usar o dinheiro como seu empregado, você vai avançar. Mas se o seu dinheiro é o seu patrão, você vai cada vez mais afundar.
E eu quero ler um texto que é a base do que eu vou falar hoje aqui. Quero trazer revelação ao seu coração, porque o Senhor trouxe muita revelação ao meu coração com esse texto. Está lá em Lucas 16:10. Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas 16:10. Eu vou ler 3 versículos aqui desse texto, do 10 ao 12. Diz assim, ó: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, olha esse versículo 12. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Olha que coisa interessante. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas injustas. O que é riquezas injustas? Esse é o ponto principal aqui. Você sabe, uma pessoa é contratada para trabalhar e no contrato dela está acertado que ela vai trabalhar 8 horas por dia. Ela deve trabalhar nessa carga horária. Aí ela vai e começa a trabalhar 8 horas por dia. Mas aí ela está ali trabalhando e ela para e vai tomar um cafezinho. Aí ela toma um café. Aí ela volta. Daí daqui a pouco, por causa do café, ela precisa ir no banheiro. Ela vai no banheiro, mas lá no banheiro ela abre o... O que ela abre? Celular. Aí ela começa ali no Instagram, responde a mãe, responde o filho, responde o amigo, dá uma olhada nos grupos. Mas já que ela está ali, ela vai também mexer no Instagram. Aí do Instagram ela vai para o Facebook. No final do dia, ela deveria ter trabalhado quantas horas? E ela trabalhou quanto? Nossa, 2 horas? Estava pensando só uns 30 minutinhos. Mas você percebe que nós temos e vivemos com riquezas de origem injustas. Ah, mas e o patrão? O patrão também tem uma série de dificuldades. O patrão não consegue pagar todos os impostos. O patrão tem dificuldade para com os funcionários. Ele precisa de colocar um funcionário com valor menor. Aí aquele funcionário tem o mesmo trabalho do outro, mas esse aqui é de mais confiança. Então ele fala, ó, seu salário é 1.500, mas eu vou te dar R$300 por fora, porque você é um bom funcionário. Origem injusta. Mas é interessante, porque quando eu dizimo, a Bíblia diz assim, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Mas o contrário também é real. Quando eu santifico uma parte, toda a outra parte é santificada. Portanto, quando eu dizimo, eu estou santificando toda a outra parte. Por quê? Porque as nossas riquezas são de origens injustas. Ainda que alguém possa falar, não, pastor, pelo amor de Deus, como é que você está dizendo que a minha... Eu pago meu imposto, eu faço minha declaração, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Ainda que você seja bom o suficiente, a sua riqueza continua sendo riquezas de origens injustas. O texto está dizendo aqui, ó, se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injustas, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Veja bem, o Senhor está dizendo que nós devemos ser fiéis com essa riqueza de origem injusta. Por quê? Porque se eu sou fiel com essa riqueza de origem injusta, então o Senhor vai confiar a mim a verdadeira riqueza. Então tem as riquezas de origens injustas e tem a verdadeira riqueza. O irmão que é crente vai fazer um orçamento. Aí ele vai fazer um orçamento lá no fundão do Zaira. Eu quero fazer um hack aqui para minha casa. Aí ele olha e fala, puxa vida, não vai dar para apertar muito não, porque R$300. Ah, vou comprar. Aí ele vai fazer um orçamento no Jardim Aide, dentro do condomínio Caltrim Park. Aí ele chega lá, olha a casa, piscina, 2 carros na garagem, bom. Ele vai falar assim, puxa, aqui dá para... Esse imóvel eu consigo fazer para você R$600. É o mesmo material, mesma quantidade de cola, mesmo tudo. Você acha que isso não existe? Estou dizendo que está errado, não. Só estou dizendo para você que são ganhos de origens injustas. Ao Senhor aqui, porque esse texto quem está dizendo é Jesus. Ele não está falando que você está todo errado, que você está... Não, ele só está dizendo o seguinte, esse dinheiro que é de origem injusta, se você for fiel com isso, eu vou colocar você
Eu vou confiar a você as riquezas verdadeiras. O que é a riqueza verdadeira? A riqueza verdadeira é tudo que os ganhos de riquezas injustas não pode comprar. Então você vê, eu fui viajar com a minha família essa semana, como eu disse. O meu dinheiro pode comprar as parcelas para estar hospedado no hotel de Caldas Novas. Mas o meu dinheiro não pôde comprar a alegria dos meus filhos. O meu dinheiro não pôde comprar a convicção de que nós íamos ficar 5 dias comendo camarão, peixe, carne, tudo feito numa cozinha para 400 pessoas e os meus filhos não iam passar mal. Isso o meu dinheiro não pôde comprar. Está entendendo o que eu quero dizer? Você sabe, o dinheiro pode comprar esse sapato que eu estou usando, mas o meu dinheiro não pode comprar esse movimento que eu estou fazendo aqui, ó. Então, quando eu sou fiel nas riquezas de origens injustas, a Bíblia diz que o Senhor confia a mim as verdadeiras riquezas. O meu dinheiro pode comprar uma cama muito macia, mas o meu dinheiro não pode comprar uma boa noite de sono. Quem me dá uma boa noite de sono? A verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é resultado daquele que honrou o Senhor com as riquezas de origens injustas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Então você percebe que isso que eu estou falando para você não é uma questão é uma questão de confiança. Portanto, se o Senhor vê que eu sou confiável para lidar com riquezas de origens injustas, Ele dá para mim, Ele confia a mim riquezas verdadeiras. Então você vê que interessante, a Bíblia fala que quando eu sou fiel nas riquezas de origens injustas, o Senhor confia a mim as verdadeiras riquezas. Não é que Ele cria, Ele confia, já está na mão dEle a riqueza verdadeira. Ele então entrega para aqueles que são confiáveis e tiveram disposição para ser fiéis com as riquezas de origens injustas. Já está com Ele, Ele vai confiar. De manhã eu estava dizendo que eu tenho 3 filhos. Aí, às vezes eu estou aqui, a minha esposa está lá na ponta e ela precisa da chave do carro. Se eu entregar para Elisa, ou melhor, para Lia, que tem 2 anos a chave, entrega para sua mãe. Ela não vai nem entender e vai perder a chave assim que eu entregar para ela. Vai cair, ela vai pegar na mão e vai jogar no chão. Se eu entregar para o meu filho Levi, de 5 anos, ele vai pegar ali. Quando chegar no meio do caminho, ele vai encontrar um amiguinho, ele vai encontrar alguém, vai começar a conversar, vai pôr a chave na cadeira e vai ficar brincando e a chave não vai chegar lá. Mas se eu der para minha filha Elisa, que tem 8 anos, ela vai entregar para a mãe dela. Então você percebe que eu posso confiar àqueles que são confiáveis. Eu não posso entregar, não é que eu amo menos a Lia ou menos o Levi, eu amo todos iguais. Mas eu não posso confiar nem a Lia, nem ao Levi, entregar a chave para minha esposa. Eu posso confiar a Elisa, a filha mais velha. Então sabe, o Senhor tem coisas grandes para nós. O Senhor tem riquezas verdadeiras para mim e para você. Mas Ele só pode confiar essas riquezas verdadeiras na mão daquele que é confiável. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Aí o texto diz assim, olha que interessante. Alguém liga esse ar aqui para mim, por favor? Diz assim, ó. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é que define o que é pouco e o que é muito? A Bíblia está dizendo, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Só esse tá bom, Carlinhos. Então assim, quem é que define o que é pouco e o que é muito? Para alguém, o pouco pode ser muito. E para outro, o muito pode ser pouco. O texto está dizendo aqui que quando eu sou fiel no muito, o Senhor me abençoa. Aliás, quando eu sou fiel no pouco, o Senhor me coloca no muito. Mas o que é pouco, o que é muito? Como eu estou dizendo, esse texto aqui não está falando sobre volume de dinheiro.
Quem é fiel no pouco, então ganhava um salário mínimo, foi fiel, o Senhor colocou ele em 10 salários mínimos. Não é volume de dinheiro. O pouco aqui é as riquezas de origem injusta. Porque a riqueza de origens injustas é apenas o dinheiro. E dinheiro é muito pouco. Por mais que você tenha dinheiro, o dinheiro é uma coisa corruptível. Por isso é pouco. Quando eu sou fiel no pouco, que o pouco não é pouco dinheiro. Porque para mim, pouco dinheiro pode ser muito dinheiro para alguém aqui. Está entendendo? Então não é dinheiro que o texto está fazendo referência. Quando o texto fala quem é fiel no pouco, esse pouco não é pouco volume de dinheiro. Não é uma nota de 2, não é uma nota de 5. Esse pouco que o texto está falando aqui são as riquezas de origens injustas. Portanto, se eu sou fiel nas riquezas de origens injustas, eu vou ser fiel na verdadeira riqueza. Eu vou te mostrar para você entender melhor. Agora você vai entender bem o que eu estou dizendo. Abre a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 1. Esse texto de 2 Crônicas conta a história de Salomão. Salomão foi o filho de Davi que o substituiu como rei. Davi você já conhece, matou Golias, foi substituto de Saul, né? Foi um grande homem de Deus na Bíblia, escreveu muitos salmos. Chegou uma hora que ele ficou velho, então ele foi substituído. Ele foi substituído por quem? Por Salomão. Salomão assume o reinado com 20 anos, muito jovem. Ele não sabia exatamente o que fazer. Em 2 Crônicas, no capítulo 1, diz a primeira coisa que ele fez. Olha lá no versículo 6. 2 Crônicas 1:6. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Foram 1000 bois que Salomão matou em oferta ao Senhor. Não vou entrar aqui no mérito teológico, mas existem 5 tipos de oferta. Existia 5 tipos de oferta. Oferta pelo pecado, oferta pela culpa, oferta de aroma suave, e tinha o holocausto, como está escrito nesse texto. O holocausto é uma oferta de comunhão com o Senhor. O holocausto é uma oferta que, na Bíblia, quando alguém ofertava um holocausto, era no sentido de gratidão ao Senhor. E sempre era um boi para uma pessoa. O texto está dizendo que assim que Salomão assumiu o reinado, ele sacrificou 1000 bois ao Senhor. Você vê, ele foi generoso, porque ele não ofereceu o sacrifício só por ele. Ele ofereceu o sacrifício também pelo palácio dele, pelos subordinados dele. Aí o texto fala que ele entregou esse sacrifício. O próximo versículo, a Bíblia diz assim, versículo 7. Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Você vê, Salomão foi fiel à riqueza de origem injusta. E o Senhor apareceu para ele e falou: pede para mim o que você quer. Aí a Bíblia diz que Salomão pediu aquilo que a riqueza de origem injusta não podia comprar. O que ele pede? Sabedoria. A Bíblia diz que o Senhor deu sabedoria para ele. Por quê? Porque ele foi fiel nas riquezas de origens injustas. O Senhor então deu para ele a verdadeira riqueza. Aí a Bíblia fala que isso foi na noite. Na sequência aparece uma mulher, 2 mulheres diante dele e fala assim: esse filho que essa mulher está segurando é meu. A mulher com o filho na mão fala: você está mentindo, esse filho que eu estou segurando é meu. Naquela época não tinha exame de DNA, não tinha câmeras. Salomão falou: o que eu vou fazer? Aí ele falou: já sei, vamos dividir a criança no meio, metade fica com uma mãe, a outra metade fica com a outra mãe. Aí a mãe verdadeira falou: então eu não quero a minha parte, deixa essa criança com essa mãe, porque eu não quero ver meu filho sendo morto. Aí Salomão falou: então agora eu já sei quem é a mãe verdadeira.
é ela. Pode entregar o filho para ela, que ela é a mãe verdadeira. Olha, é o tipo de coisa que ele não conseguiria resolver, a menos que ele recebesse a verdadeira riqueza. E a verdadeira riqueza foi confiada a ele, porque ele confiou ao Senhor as riquezas de origens injusta. Está entendendo? Você quer ver outro texto? Tem outra aplicação aqui que eu acho que você vai entender bem. 2 Reis 4:8 diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, um candeeiro, uma cadeira. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a ela se pôs diante do profeta. Esse dissera a seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale em teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Então o que o texto está dizendo? Ele passava, como eu disse, todo dia por ali. Todo dia que ele passava por ali, tinha café e pão para ele. Um dia aquela sunamita falou para o marido, porque eles eram bem-sucedidos: olha, vamos fazer o seguinte, vamos construir uma casinha aqui para ele. Vamos colocar uma cama, uma cadeira, uma mesa, um candelabro. Aí eles fizeram isso. A partir desse dia, quando ele ia lá, ele ficava nesse cômodo. Um dia deitado, ele olhando para o teto, falou: nossa, eu tenho uma cobertura sobre a minha cabeça, tem uma mesa, tem um candeeiro aqui para iluminar, tem uma cama para mim, tem um lugar para o meu moço, que é o meu auxiliar aqui. Puxa, eu quero fazer alguma coisa para abençoar ela. Aí ele chama ela: o que eu posso fazer para te abençoar? Tem alguma necessidade que eu posso pedir em seu nome para o rei? Ou para o general do exército? Né? Ele está dizendo assim: você precisa de arrumar aqui um buraco na frente da sua casa? Eu falo com o prefeito, eu tenho amizade com ele. E ela fala: eu não preciso de nada. Aí Eliseu vai conversar com Geazi. Geazi fala assim: ela não tem filho. Aí ele chama ela de volta, fala: olha, eu percebi que você não tem filho. Dentro de 1 ano você vai estar com seu filho no colo. E a Bíblia diz que passado 1 ano ela teve filho, porque ela não podia ser mãe. Você vê que interessante, ela honrou Eliseu com as riquezas de origem injusta. Fez uma casa, gastou dinheiro, pôs bloco, comprou uma cama, comprou um candeeiro. Mas a riqueza de origem injusta não podia dar para ela um filho. Não podia, todo o dinheiro não podia torná-la fértil. Mas a Bíblia diz que depois que ela honrou ao Senhor com as riquezas de origens injusta, o Senhor deu para ela a verdadeira riqueza. Você vê que interessante? Por quê? Porque é assim que o Senhor trabalha. O Senhor observa o seu coração. O Senhor tem coisas grandes para dar para você, mas nós precisamos ser filhos confiáveis. Como eu disse, a chave do meu carro está aqui. Eu amo meus 3 filhos, mas 2 deles não são confiáveis para mim dar a chave. Um deles é confiável para mim dar a chave. Significa que eu quero o mal dos meus filhos? Significa que meus filhos não vão mais morar comigo? Não. Significa apenas que eu não posso dar para 2 deles o que eu posso dar para 1 deles. Você vê, a Bíblia não, uma ilustração que eu li uma vez, eu achei tão interessante e eu queria poder compartilhar com você. É uma história que fala que tinha um grande navio de guerra, com muito armamento, com uma tripulação muito forte. E era um dia de muita chuva e escuro, e o comandante dentro daquele navio viu uma luz. E aí ele pegou o fone e falou: aqui é o comandante do navio de guerra, e eu declaro que você que está do outro lado saia da minha frente. Saia do meu caminho.
Ele continuou indo e o farol, a luz, né, cada vez maior. Aqui é o comandante do grande navio, navio de guerra, e eu peço para que você saia do meu caminho. 3 vezes. Na 4ª vez, alguém do outro lado falou, aqui é o Zé e eu estou no farol do mar. O farol não pode sair do lugar. Quem tem que mudar a rota é o grande navio. Você sabe o que significa isso? Que muitas vezes, irmãos, nós queremos ajustar a palavra, ajustar o Senhor para a nossa necessidade. Mas o Senhor é o farol, Ele não muda de lugar. Nós é que mudamos o nosso caminho. Nós é que alteramos a nossa rota. Nós é que mudamos a rota em que nós estamos indo. Não é o farol que vai mudar de lugar. Ainda que seja um grande navio com muito armamento. Ainda que seja um navio muito poderoso, o navio vai ter que mudar de lugar porque o farol é que está lá. Cristo é o nosso farol, Cristo é a nossa rocha. Ele não sai do caminho, é nós que alteramos a rota. Você sabe isso tudo que eu estou falando para você aqui, irmão? Não é para você pensar. Hoje o pastor veio decidido a arrancar dinheiro da gente. Hoje o pastor veio pronto para tirar nosso... Não quero tirar nada. Inclusive, irmão, eu quero testificar o quanto que os irmãos aqui do Guapituba são generosos. São irmãos generosos. Não nos falta nada. Muito pelo contrário. Nós somos uma igreja que tem abençoado outras igrejas. Não é uma só, não. Nós temos abençoado outras igrejas que são igrejas menores e nós, como igreja maior, temos abençoado financeiramente outras igrejas para pagar o aluguel. Temos abençoado. Não é por causa de mim, é porque nós temos irmãos generosos aqui. Eu disse de manhã que o tempo inteiro nós estamos fazendo alguma reforma. Você já percebeu isso, né? Agora nós estamos fazendo uma reforma lá na calçada, colocamos granito bem bonito ali, né? Inclusive, até nem falei de manhã, mas é engraçado como que o diabo trabalha. Nós estávamos com uma caçamba ali e numa segunda-feira eu cheguei aqui e fui colocar algumas coisas, umas pedras que estavam ali na caçamba e chegou um senhor, veio andando assim, parou assim, colocou a mão na caçamba e eu jogando as coisas dele fez assim, ó, para mim. O seu Deus está se agradando disso aí que você está fazendo? Desse jeito ele falou. Eu fiquei até em choque. Eu falei assim, tá, né? Eu não consegui nem, eu falei, tá se agradando. Aí ele falou assim, a próxima pergunta. Isso aí tudo que você está fazendo é para ele? Aí eu falei, não, essa reforma que nós estamos fazendo é para os irmãos daqui. Para que eles venham felizes para a igreja, para que chamem convidados, que aí eu já percebi que era Satanás também. Falei assim, é para que as pessoas venham e sintam-se à vontade no prédio, para que eles possam chamar outras pessoas, porque ele tem alegria em mostrar o prédio que ele faz parte, é para isso que nós fazemos essa reforma. Porque você sabe, irmãos, tudo isso aqui que você vê, esse telão grande, essa iluminação, painel, ar-condicionado, isso aqui não é para Deus. Você sabe disso já. Isso aqui é para nós usarmos. É para que você possa chamar as pessoas, um visitante vir e olhar e falar, puxa, é bem cuidada a igreja, é bonita, é limpa, não tem teia de aranha, né? É bem pintada. É para isso que nós fazemos, não é para Deus. Para Deus a habitação é em nós. Mas para as pessoas é isso, até porque o crente não liga para isso. Mas nós fazemos culto também para não crente. E o não crente quer chegar aqui e ter um bom som, ar-condicionado, uma boa imagem, um pastor bem arrumado. Estou bem bonito? Estou bom? Camisa nova, né? Mas você vê que é interessante porque o Satanás o tempo inteiro está querendo nos afrontar. E eu quero testificar para você que tudo que você está vendo aqui está tudo pago. Em maio nós pagamos, eu já falei para os irmãos, a última parcela do carpete, né? Então, isso que eu estou falando não tem como propósito tirar dinheiro dos irmãos. Tem como propósito abrir os seus olhos para que você tenha a riqueza verdadeira. Para que você usufrua de tudo aquilo que o nosso Pai tem para nos dar. Tudo aquilo que o nosso Pai tem para nos abençoar. Porque a Bíblia diz que está com Ele. Ele precisa confiar a alguém.
Eu tenho esse celular, é meu. Eu confio para um dos meus filhos. Eu confio ele para alguém. Mas já é meu, não vou inventar. O texto diz que aquele que é fiel nas riquezas de origem injustas, o Senhor confia. Por quê? Porque já está com ele. Portanto, quando eu prego sobre isso, irmão, não é porque nós estamos nesse momento precisando de alguma coisa. O que não teria problema nenhum também eu trazer uma palavra e falar, irmão, eu estou falando sobre isso porque nós vamos quebrar essa parede e precisamos de recurso e o recurso vai vir dos irmãos. Não teria problema, mas não é o caso hoje. Hoje eu estou falando para que você possa crescer, avançar, para que você possa receber coisas que o Senhor já tem para você. Você vê, o texto fala assim, ó, lá em Lucas, capítulo 16, mais uma vez, no versículo 12, fala assim, ó, vou ler o 11 mais uma vez. Se, pois, não vos tornareis fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, o que é a aplicação do alheio? Alheio é aquilo que não é seu. O texto está dizendo aqui, ó, se não tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Você sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, que se você não for fiel com aquilo que é dos outros, como é que o Senhor vai dar para você aquilo que é para ser seu? De manhã já vi que os irmãos já se posicionaram. Eu estava falando aqui de manhã. Igreja é um baita de um exemplo disso. Esse sistema de som é da igreja. Mas os instrumentos não, os instrumentos têm dono. O baixo é de um, a guitarra é do outro, o pedal é do outro, o teclado é do outro. A única coisa que é da igreja é a bateria, que é a coisa que mais estraga. É pele que rasga. Aí eu estava falando hoje de manhã, os irmãos já viram que muitas vezes eu participo do louvor daqui de cima. E eu fico olhando aqui e fico, meu Deus, mas como tem pó nessa bateria? Precisa arrumar isso. E hoje de manhã eu falei, aí os irmãos agora mandaram o vídeo, eles limpando a bateria, tiraram, passaram não sei o que, tá limpinha. Mas, você sabe, nós temos facilidade em cuidar daquilo que é nosso. Os instrumentos chegam a brilhar, mas a bateria é um caco. Por quê? Porque não tem dono. Tá entendendo? Os pratos têm dono. Depois do final do culto, você vem arrancando o prato, guardando o prato, levando o prato para não sei aonde. Pastor, posso pôr o prato na sua sala? O irmão quer guardar o prato na minha sala. Porque é um negócio valioso. Mas a bateria junta pó, o irmão vai conversar, ele põe o pé aqui em cima. É mesmo, irmão? Eita, meu Deus do céu. É filho tocando, é outro batendo. Não tem um filho tocando os instrumentos. Mas a bateria é um em cima, outro embaixo, um batendo, outro pisando. Meu filho também, põe nisso também. Por quê? Porque não é nosso. O texto está dizendo aqui o quê? O texto diz aqui, põe para mim o versículo, irmão, de Lucas, capítulo 16, versículo 12. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Quer dizer, se eu não cuido do que não é meu, o Senhor não pode dar aquilo que Ele tem preparado para mim. Por quê? Porque eu não sou confiável. Está entendendo, irmão? Não sou confiável. É isso que o texto está dizendo. Eu fico muitas vezes assim, tocado com jovens que está tomando banho 4 da manhã, lendo o livro do pai rico, primo pobre, pai pobre, primo rico, sobrinho rico, tio rico. É tanto tio rico, que ficou pobre de novo. Eu fico até confuso. Aí eles não querem trabalhar para o outro, eles querem trabalhar para si, querem ser empreendedores. Eu acho uma bênção, mas eu fico preocupado. Por quê? Porque se eu não honrar o trabalho do outro, como é que eu vou receber o que o Senhor tem para mim? Sabe? Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou ser abençoado? Por quê? Porque eu nunca trabalhei para ninguém, eu nunca honrei, eu nunca cuidei daquilo que não é meu. Aí alguém pode falar, porque você não conhece meu patrão, você não conhece meu chefe, você não conhece meu supervisor, é impossível. Não é, faça a sua parte e o Senhor vai abrir as portas para você. É o que o texto está dizendo aqui. Quero ler um último texto aqui antes de encerrar. Antes de ler o texto, queria dar um exemplo sobre isso, que é José, né?
Você vê José, foi sequestrado pelos irmãos, foi morar na casa de Potifar. Na casa de Potifar ele foi atacado pela esposa de Potifar. Aí ele foi acusado de tentativa de estupro e foi preso, ficou preso por algo que ele não fez mais de 10 anos. Mas você vê que interessante. Quando ele vai para a casa de Potifar, ele começa a cuidar da casa do chefe, como se a casa fosse dele. A Bíblia diz assim, Potifar só precisava se preocupar com aquilo que ele ia comer. O resto da casa ele não precisava se preocupar. Jardim, iluminação, parede, ele não precisava se preocupar com nada. Por quê? Porque José estava lá. A Bíblia diz que a casa de Potifar prosperou por causa de José. Aí José foi preso, injustamente. Quando ele vai preso, a Bíblia diz que o carcereiro deixou a chave na mão dele, porque a cadeia prosperava por causa de José. Você vê que coisa, José carregava nele a prosperidade. A cadeia prosperou. A Bíblia fala mais uma vez que o carcereiro precisava se preocupar apenas em observar o que José fazia. Aí dali, o que aconteceu com José? Se tornou governador. Por quê? Porque se preocupou com o alheio. Aí quando ele se tornou governador, a Bíblia diz que Faraó precisava se preocupar apenas com o que ele ia comer. Porque o resto, José cuidava. Porque ele se preocupou com o alheio, o Senhor deu para ele, deu uma terra para ele. Sabia que nem os ossos de José ficou no Egito? Os ossos de José ficaram 40 anos no deserto para ser enterrado em Canaã, porque os ossos dele não podiam ficar no Egito, porque ele era alguém abençoado e próspero. Até os ossos dele prosperou. Tem um texto que diz assim lá em 1 Coríntios 9:6. Isso afirmo, que aquele que semeia pouco, também pouco ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Esse versículo é outro versículo que não está falando de quantidade. 2 Coríntios 9:6 não está falando sobre volume de dinheiro. O texto fala, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Aí ó o versículo 7. Cada um contribua segundo tiver o propósito no seu coração. Então não é questão de quantidade. A continuação diz, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aqui não está falando sobre quantidade de dinheiro. Está falando sobre a atitude do ofertante. Oferta pouco, quem dá com tristeza. Oferta muito, quem dá, ainda que seja pouco, mas com alegria. Primeiro texto que eu li. Os homens chegaram para onde Jesus estava sentado, de frente para o gasofilácio, e dava muito dinheiro. Veio uma mulher e deu 2 moedinhas, e o Senhor falou, a oferta dela foi maior. Por que a oferta dela foi a maior? Porque ela fez com alegria. Portanto, quem semeia muito, não é quem dá muito volume. Quem semeia muito é quem semeia com alegria. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.